Antena 43. Olá, boa noite. A partir de agora você fica bem informado com o que acontece no Brasil, no mundo, aqui no Antena 43. Eu sou Lucas Jerônimo, continue com a gente. Hoje é dia 7 de junho de 2013. E eu sou a Marina Lopes. E eu, Lucas Badan. Continue ligado. Você está ouvindo Antena 43. Vamos às principais manchetes do dia. Acompanhe a cobertura da Jornada de Jornalismo 2013 da PUC Campinas. Asfalto cede e abre cratera na região do Cambuí. Neymar deixa o Santos e é transferido para o Barcelona. Solidariedade segue as doações para a campanha do agasalho de 2013. Essas e outras notícias agora no Jornal Antena 43. A informação não para na Rádio PUC. Você está ouvindo Antena 43. A Jornada de Jornalismo 2013 contou com a participação de diversos jornalistas na PUC Campinas. Um deles foi Cléster Cavalcante, que falou um pouco da sua experiência como correspondente internacional na Síria. A reportagem é de Gisele Reis. A Jornada de Jornalismo deste ano, cujo tema foi Correspondentes Internacionais, a Reportagem Sem Fronteiras, contou com presenças especiais. A PUC convidou 4 jornalistas para compartilharem suas experiências vivenciando o jornalismo internacional. Cléster Cavalcante foi um dos convidados. O jornalista tem mais de 18 anos de profissão e já trabalhou em jornais e revistas de grande circulação, como a Veja, Isto É e o Estado de São Paulo. Recebeu o prêmio de melhor reportagem ambiental na América do Sul e também foi premiado com 2 prêmios na área de direitos humanos, o Natal Prize e o prêmio Vladimir Herzog. Cléster é autor de Direto da Selva, Viúvas da Terra e O Nome da Morte, livros-reportagem premiados com o Prêmio Jabuti de Literatura. Em sua palestra, ele falou a respeito da sua última obra, Dias de Inferno na Síria, onde o jornalista narra os dias em que foi preso e torturado em sua estadia no país durante a Guerra Civil. Durante o bate-papo com os alunos, Cléster comentou sobre a sua preparação para a experiência de cobrir a guerra. Tem muita coisa na vida que prepara você para algumas coisas, né? Então, assim, tudo que eu passei na Amazônia, por exemplo, a história do sequestro, o fato de eu ter sido sempre um cara muito atento aos outros, sabe? Eu sempre tive muito interesse do que é diferente de mim, entendeu? Eu lembro que eu era muito garoto, às vezes eu ia viajar na minha avó, no interior de Pernambuco, e eu via na estrada umas casinhas sozinhas assim no meio do mato, sabe? Eu era garoto, tinha 7, 8 anos, eu pensava, como será a vida daquele menininho ali? Será que ele tem, não é que os amigos dele, não tem vizinhança, né? Então sempre tinha coisa de interesse pelo outro, né? E tudo que eu fiz na minha vida foi me preparando para situações extremas, eu nunca tive essa noção, depois pensei sobre isso, né? Agora, assim, tem coisa muito importante, quando você vai fazer um trabalho como cobrir uma guerra, por exemplo, seja o que for, tanto faz você fazer matéria na cidade ou na guerra no Oriente Médio, você precisa pesquisar antes de ir, né? Você tem de ir para o lugar sabendo a situação, conhecendo a realidade, que tipo de coisa pode acontecer e tudo mais, né? E no nosso caso, como jornalistas, quanto mais fontes você tiver de áreas distintas, melhor para você fazer o trabalho, né? Eu fui para a Síria, eu tinha contato na Embaixada Brasileira em Damasco, tinha contato entre os rebeldes, tinha contato com ativistas dos direitos humanos e tinha contato com o governo da Síria. Então, teoricamente, estava muito bem coberto em todas as áreas, né? Mas estava indo para a guerra, então tinha consciência de que qualquer coisa podia acontecer, como o fato aconteceu, né? Ao ser questionado sobre sua preferência em focar as pessoas e não fato jornalístico, Cléster falou sobre a importância do humanismo. O humanismo dá trabalho. Você dizer que 100 pessoas morreram, você não precisa ver nada. Você só precisa pegar a notinha que saiu da agência de notícias. Para você fazer o humanismo, você mostrar pessoas com nome, sobrenome, rosto, idade, profissão, sonhos, dramas, você tem de ir lá falar com a pessoa. Isso dá trabalho. Seja ir para a Síria ou entrevistar um viciado em crack no centro de São Paulo, né? Mais fácil pegar a matéria dizendo que tem tantos milhares de viciados em crack em
São Paulo e tantos por cento cresceu nos últimos anos. Né? É mais fácil fazer isso do que ir lá, passar 2 noites com os caras, vendo como eles vivem, como é que eles comem, como é que eles dormem, que sonhos eles ainda têm, entendeu? Cléster encerrou sua entrevista com uma mensagem sobre a proximidade que deve haver entre o leitor e os personagens retratados na notícia. É isso que fascina o ser humano, história de pessoas, né? Não é número, sabe? Então, acho que quem lê meus livros, seja jornalista formado ou estudante, o cara vai ter essa sensibilidade de dizer, putz, eu fui pra guerra, eu fiz um livro sobre a guerra da Síria, e você lê o livro, sim, você não sente que é uma realidade tão distante. Por quê? Estou falando de pessoas com sonhos, dramas, dificuldades, entendeu? Para o aluno do 2º ano de jornalismo, Vinícius Paráboa, a palestra serviu para mostrar outros horizontes possíveis na profissão. Então, eu achei que foi uma palestra muito inspiradora, né? Porque pode levar o jornalista não só para o lado mais clichê do jornalismo, por exemplo, esporte, polícia, etc. Mas uma área como o jornalismo internacional, que poucas pessoas participam. Segundo o aluno Gustavo Amorim, que cursa o 2º ano de jornalismo, a história de Cléster Cavalcante mostra como o jornalismo pode ir além dos padrões técnicos da profissão. Olha, eu não li o livro dele, mas eu fiquei muito interessado na história, porque eu acho que o jornalismo não pode ser mais do jeito que está acontecendo hoje em dia, que é um jornalismo de redação. Eu acho que o jornalismo tem que ser muito mais in loco mesmo do que aquele papo, simplesmente você pegar seu telefone, ligar para uma fonte para te falar alguma coisa e você escrever a matéria. Você estando lá, você tendo contato com as pessoas, não digo nem assim numa cobertura internacional, digo interno mesmo, e claro, numa cobertura. Eu acho essencial. Agora são 19 horas e 56 minutos em Campinas, os termômetros marcam 21 graus neste momento. Nesta quinta-feira, uma cratera se abriu na rua Gustavo Ambrusti, na altura do número 36, no bairro Cambuí, em Campinas. A causa do desmoramento ainda é desconhecida. Uma comissão foi formada para apurar o caso. A empresa que administra a obra foi intimada a fazer a contenção do local. Comércio e residenciais em volta próximos já foram interditados e a Defesa Civil pretende vistoriar outros locais ao redor. A cratera tem 9 metros de profundidade e 1,5 km de metro quadrado. Agora são 7h57 e vamos falar sobre o aeroporto de Viracopos. Lucas Badan, quais são as informações? Isso mesmo, Jerônimo. O aeroporto internacional foi vistoriado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Apesar do estado de São Paulo não ser sede da Copa das Confederações, a agência acredita que Viracopos será a porta de entrada para muitos turistas. Foram encontradas irregularidades no local, como falta de panfletos informativos aos passageiros. O diretor da ANAC, Marcelo Pacheco, disse que está verificando se o aeroporto tem estrutura para atender os passageiros. Agora 19 horas e 58 minutos. Acontece neste final de semana o novo Festival do Japão em Campinas, com exposições, artes marciais, comidas típicas e shows. A cantora internacional Marina Nakariho é uma das apresentações confirmadas para o festival. Além das lutas como Kendo e Aikido, o endereço do festival é na rua Camargo Paz, número 181, Jardim Guanabara. A entrada é franca. Solidão e redes sociais são um dos temas da exposição Tipos Esquisitos do Gilmar, que conta com desenhos e charges. Vamos saber mais sobre essa exposição. Badan, Marina, é com vocês. A amostra é do cartunista Gilmar Barbosa, que tem vários trabalhos publicados em principais jornais e revistas do país. E Lucas, as charges estão expostas na Biblioteca Pública Municipal, na Avenida Benjamin Constant, 1633, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E o melhor, a entrada é gratuita. E boas notícias vindo por aí, né? Se tudo continuar caminhando como está, o etanol deve ficar mais barato ao consumidor. O consumidor deve ter boas notícias quanto ao preço do etanol. Para os próximos dias, a estimativa, segundo o Instituto da Datafolha, é que o preço do etanol diminua.
O litro, que está em torno de R$ 1,84, passará a custar R$ 1,89. Isso devido ao clima favorável para a produção e medidas de estímulo por parte do governo, que estimula a produzir 27 bilhões de litros de etanol. Portanto, se você possui carro flex, a dica é ficar atento nas próximas semanas ao preço do álcool. A informação na medida certa, dinamismo e credibilidade. Este é o Antena 43. Fique com a gente e voltamos já. Você está ouvindo Antena 43. Um evento sobre a união da natureza com o ser humano. 2 dias sobre nós e a herança que vamos deixar pra galera no futuro. Pessoas de todas as classes, idades e culturas, reunidas por um único motivo. Junte-se a nós. Suas atitudes podem mudar o futuro do planeta. A Paurus, entretenimento a favor da sustentabilidade. Realização Mundo Entretenimento. Você está ouvindo Antena 43. Antena 43 na Rádio PUC, o editorial do dia. E agora, José? A Copa chegou, o povo virá. Das confederações, ainda não o Mundial. Daqui a alguns dias começa o jogo, a bola rola e o povo? O povo assiste de casa, mas feliz da vida ao sonho de ver bem o país dos sonhos, no campo e nas ruas. Mesmo que este sonho não seja real e a Copa não seja para o povo. Preços absurdos e a elitização dos espaços coloca nosso país diante de tamanha reflexão. Nas ruas será festa, como sempre sabemos fazer. Já no campo... Falando do campo, os povos indígenas seguem firmes na luta e pelas terras. Antes deles e agora moeda de troca do interesse maior de quem tem na terra espaço de lucro, apenas lucro, ainda que seja pela exploração. Mas e daí? Quem somos nós para questionar os interesses do agronegócio que move essa grande máquina da América do Sul? É assim eles dizem. Rola bola, segue o jogo. Dilma popular, Aécio Mineiro como nunca, Marina que ainda não sabe e Eduardo Campos que sabe-se lá o que vai abocanhar. Impedimento? Antecipação? Não. São as eleições presidenciais de 2014 que desde já bate às nossas portas e nos fazem entender que esse é o jogo. Não tem choro nem vela. O fato maior e claro são que algumas jogadas ainda necessitam de tempo para ser claro. É o que vimos, por exemplo, na pesquisa Vox Populi, divulgada na última segunda-feira, que mostra a presidenta batendo na casa dos 60% da intenção do eleitorado. Um bom indicativo, mas como sabemos, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Meu Brasil brasileiro é o que temos para hoje e para sempre. Até porque também sabemos, é assim que as coisas aconteceram, acontecem e sempre acontecerão, enquanto formos apenas meros espectadores dos jogos que ditam as regras sociais de uma sociedade onde o que prevalece é a passividade de um povo que não aprendeu a protagonizar a sua história. Sem mais delongas, as cartas estão na mesa, o jogo vai começar. Vamos todos jogar, querendo ou não. O Feliciano, o Malafaia, o Joaquim Barbosa, o Molusco, a Dona Maria, o Senhor José e todos e todas que por aqui fazem morada. Estamos de olho e a opinião é mais do que um simples jogo de palavras verbalizadas, ouvidas ou escritas. Trata-se de atitude. O tempo não para. São as Copas, as eleições e tantas outras coisas que vamos combinar, haja coração. Com as compras do Dia dos Namorados, o Procon criou um informativo para os consumidores. O material está disponibilizado no site oficial procon.campinas.sp.gov.br. Dicas como legislação de defesa do consumidor, formas de pagamento e política de troca. Outra dica é que para os casais acima de 60 anos, tem direito a atendimento preferencial. E com relação aos garçons, 10% deles devem ser informados ao custo da entrada. Caso contrário, não deve ser cobrado do consumidor. O Fantástico Corpo Humano traz sua exposição pela primeira vez a Campinas.
A mostra exibe corpos humanos reais preservados com a técnica da plastificação durante os 29 de maio a 30 de julho. O fantástico corpo humano já esteve em 40 países e estará aberta à visitação no Shopping Parque Dom Pedro, instalada próxima à entrada das águas. A exposição tem como objetivo mostrar às pessoas como somos por dentro e alertar a todos para uma saúde melhor cuidada. Os preços variam de R$ 20 a R$ 50, mas a exposição também conta com pacotes familiar para 3 ou 4 pessoas. Mais informações pelo telefone 19 21 22 24 44. 8h04 em Campinas, e o Teatro Castro Mendes receberá este final de semana a peça Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Com roteiro e interpretação de Mônica Martelli, a peça, que já está em cartaz desde 2005, já tem planos para virar um livro e um filme ainda este ano. No enredo, Mônica interpreta Fernanda, uma mulher de 35 anos, solteira, jornalista e atrás de uma alma gêmea. A peça fala de amor e a falta dele, ao mostrar sua protagonista se envolvendo com os mais diferentes homens. Os ingressos variam até R$ 70. Para mais informações, você deve obter pelo telefone 19 32 72 9359. Jornal Antena 43, é hora de falar de economia e o destaque vai para um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Saiba mais sobre a famosa MP dos Portos e fique por dentro das mudanças resultantes desta medida provisória. Ricardo Andrade é quem traz as informações. Modernizar os portos e intensificar o comércio exterior. Isso é que o governo almeja ao pôr em prática novas regras para o sistema portuário brasileiro. Com a MP dos Portos, novos critérios serão usados na concessão dos terminais de carga. A principal mudança está na forma como as licitações serão negociadas. No sistema anterior, a licitação era concedida à empresa que pagasse o maior valor para o governo. Com a MP, a concessão passa a ser entregue à empresa que garantir promover mais melhorias na infraestrutura dos portos e oferecer maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Com essa mudança, o governo espera obter um avanço na estrutura portuária, fazendo com que a iniciativa privada se encarregue dessa responsabilidade. Segundo o economista Fábio Aderosa, a iniciativa de promover melhorias nos portos é fundamental nesse momento, pois a situação da infraestrutura portuária brasileira está gravemente defasada. O Brasil não pode ter um atraso tão grande, né, nos portos como tem hoje. Certo? Uma mercadoria não pode ficar parada no Porto de Santos, por exemplo, esperando um mês para ser embarcada. Né? Você precisa resolver essa situação. Então, é de fundamental importância investimento, se quiser melhorar, inclusive, a participação do governo no comércio exterior. Então, é importante, sim, os investimentos. Mas, volto a repetir, tudo isso tem um atraso muito grande pela falta de investimento que nós tivemos, quase em torno de 20 anos, né? Uma defasagem muito grande que agora, dos 5, 6 anos para cá, que as coisas, que o Estado retomou isso daí. Após um longo embate político, a MP dos Portos foi aprovada pelo Senado. A votação teve 53 votos a favor, 7 contra e 5 abstenções. Ricardo Andrade, de Campinas. O crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre empatou com os dos Estados Unidos. Ambos cresceram 0,6%. A alta só foi menor que a verificada na Coreia do Sul e no Japão, que empataram em primeiro lugar com crescimento de 0,9%. A Europa segue em baixa. Os PIBs da Holanda, França, Portugal, Espanha e Itália tiveram queda. Somente a Alemanha e o Reino Unido cresceram neste começo de ano. Agora 20 graus na capital do interior do Brasil. A Honda americana anunciou que vai concentrar todas as operações administrativas em Sumaré, onde já funcionava a sua fábrica de automóveis. Também passarão para o mesmo local as áreas de venda, desenvolvimento, compras e administrativas dos negócios da Honda Automóveis do Brasil. O projeto prevê maior proximidade das áreas administrativas com a operação industrial, com o objetivo de acelerar os processos de tomada de decisão e, com isso, ganhar em agilidade e competitividade, especialmente no segmento de automóveis. A construção de um prédio no terreno da fábrica começa ainda em 2013, com o término previsto para o segundo semestre de 2014.
A compra conta com 115 mil funcionários. Já voltamos no próximo bloco, mais notícias, mais informação para você. Você está ouvindo Antena 43. No mês dos namorados, mude pra Claro, porque aqui você tem a melhor tarifa do Brasil. De Claro pra Claro, apenas 6 centavos o minuto em ligações locais e celulares de graça. É isso mesmo, a melhor tarifa em celulares Motorola W375 com rádio FM, câmera e hits polifônicos de graça pra você no plano estilo. Venha pra Claro e traga seu namorado, namorada, rolo, cacho. Para saber mais, acesse www.claro.com.br ou ligue 1052. Você está ouvindo Antena 43. Na sua melhor estação, Antena 43, e voltamos a falar da jornada de jornalismo deste ano. O segundo dia contou com a presença de Luciana Xavier Vasconcelos e também da jornalista chilena Natália Ramos Miranda. Jaqueline Fernandes esteve lá e é quem traz as informações pra gente. O segundo dia de palestras da jornada de jornalismo contou com 2 presenças femininas. A primeira foi a jornalista Luciana Xavier Vasconcelos, formada em jornalismo pela PUC Campinas. Durante a faculdade, ela trabalhou como repórter de cultura na Folha de São Paulo. Atuou também no caderno de economia no jornal Correio Popular. Logo após se formar, Luciana viajou para 13 países, dentre eles Estados Unidos e Austrália. Ao retornar ao Brasil, foi contratada pela agência Estado como apresentadora do programa Broadcast ao vivo. Em fevereiro de 2010, Luciana foi enviada como correspondente de economia a Nova York. Durante sua palestra, falou sobre alguns requisitos básicos para atuar no exterior. Normalmente, o correspondente vai cobrir um pouco de tudo. Muitos deles vão cobrir um pouco de cada assunto. Uma emergência todo mundo tem que cobrir. Se tem um atentado como em Boston, você vai cobrir. Alguns requisitos. Bom, o primeiro requisito para você ser correspondente é você querer ser correspondente. Tem que ter esse desejo, acima de tudo. Você tem que se preparar. Você se preparar, como por exemplo, sabendo inglês, no mínimo. Você tem que ter uma capacidade de se organizar, de produzir matérias fora do ambiente da redação. Na redação, você troca o tempo inteiro experiência com seu editor, com outros jornalistas, você tem reunião de pauta. Lá não. Você normalmente vai estar em casa. Durante a noite, quem prestigiou o evento foi a jornalista chilena Natália Ramos Miranda. Ela é correspondente internacional da France Press e está no Brasil há 1 ano. Natália escreve principalmente para os cadernos de política e economia. Durante a palestra, ela falou sobre os motivos que a levaram a se tornar jornalista e também sobre as dificuldades que um correspondente enfrenta ao trabalhar em outro país. Ao final da apresentação, Natália conversou com os alunos sobre a dificuldade em se adaptar a esse tipo de trabalho. Realmente, eu entrei na France Press em janeiro de 2005, mas esse primeiro ano para mim foi traumático. Eu chorava no escritório, assim, não sou capaz de fazer isso, é muito difícil, não consigo escrever, não sei escrever, não consigo ser clara, rápida, não consigo nada. E meu ex-professor, que era meu chefe, ele falou para mim, tem paciência, é um trabalho difícil, tem que aprender a ser claro, tem que aprender a escrever rápido, tem que aprender a pensar, a hierarquizar as informações. Ela também deu conselhos aos alunos que querem seguir a carreira de correspondente internacional. Então, o que eu penso para vocês que são novos ou talvez têm vontade de ser correspondentes, é saber que talvez não vai ser tão fácil, nem tão bonito, que vocês vão ficar sozinhos no outro lado, mas tem coisas boas, como ser ou abrir os olhos a uma cultura diferente. Muitos alunos e professores participaram da jornada de jornalismo deste ano. O professor Gilberto Roldão elogiou experiências vividas pela correspondente chilena. Disse também que os alunos devem estar bem preparados para serem correspondentes. E agora à noite, a experiência da nossa colega chilena, né? Acho que serviu para mostrar esse lado humano mesmo, né? Como é que é o fato de nós aqui no Brasil, né? Temos colegas de outros países que estão aqui enfrentando as dificuldades
que um estrangeiro enfrenta, né? Para nós são coisas do cotidiano, que para eles são tão difíceis, né? E são essas dificuldades que, caso alguém aqui queira vivenciar essa experiência de correspondente, com certeza irá ter que enfrentar lá fora. Mas foi muito positivo. O professor também comentou sobre a importância dessa área para os estudantes do curso de jornalismo. Os alunos precisam, dentro das disciplinas, da interdisciplinaridade, ter esse tipo de assunto em foco, né? Acho que trazer conteúdos, trazer para a sala de aula experiências, né? Livros que tratem desse trabalho do correspondente internacional, eu creio que sim, porque é um mercado de trabalho, como ela demonstrou agora à noite, né? No caso da agência Press, 1.500 profissionais, cara, entendeu? Extraordinário, né? Então é uma oportunidade extraordinária que deve ser um foco de interesse. A estudante de jornalismo Isabela Vicentim avalia a palestra de forma positiva e comenta que passou a conhecer mais sobre o tema e a rotina de um correspondente internacional. Eu pude conhecer um pouco mais desse trabalho que eu não conhecia. A gente só conhece os correspondentes que são brasileiros, né, os jornalistas brasileiros que são correspondentes nos outros países. E com isso eu só conheço o trabalho deles pela televisão, não conheço como é a vida deles, o que eles fazem, o trabalho deles. E mostrando, ela contando da vida dela mesmo, tudo que ela está passando, os países que ela foi, eu achei bastante interessante. Agora são 8h15 aqui na Rádio PUC, no Antena 43, perdão. E agora comigo, Guilherme Kovaleski e Gabriela Delmon. E para começar a gente vai falar de esporte aqui, né? A seleção brasileira irá jogar domingo, às 4 horas da tarde, em Porto Alegre, na nova Arena do Grêmio, contra a França. Boa noite, Jerônimo. É isso mesmo. O time que entrará em campo deve ter a mesma base que jogou contra a Inglaterra no último final de semana, com Neymar, Fred e Hulk no ataque. Boa noite, ouvintes. O amistoso será o último teste para a seleção de Felipão antes da Copa das Confederações, que começa no dia 15 deste mês. E agora, o mercadão da bola. Depois da transferência do Neymar para o Barcelona, o Santos tenta contratar nomes como Robinho e Diego, ex-ídolos do time. Porém, está tendo dificuldades em trazê-los por conta dos altos valores nas negociações. O Atlético Mineiro, único time brasileiro que ainda continua vivo na Libertadores, pode perder Bernard para o vice-campeão da UEFA, o Borussia Dortmund. Já o Corinthians corre risco de ficar sem o atacante Alexandre Pato, pois seu ex-clube, Milan, está sem nenhum centroavante depois da contusão de Pazzini e tenta contratar o craque. Voltando aqui para o nosso quintal, a gente fala agora da Ponte Preta, né? O time que anda mudando seu quadro de jogadores. Acompanhe na reportagem de Jonathan Fusari. A Ponte Preta continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro da Série A. O time de Campinas contratou o seu 9º reforço para a competição. O meio de campo Roger Gaúcho é o novo contratado da Macaca. Com ele, também vieram o goleiro Daniel, destaque do Mogi Mirim, e o meio-atacante Rafinha, do Audax. Ambos falaram da responsabilidade de vestir a camisa do clube. A gente chega para trabalhar, né? Quem decide é o professor. Eu, com certeza, vou fazer o meu melhor. Estar bem preparado, que um dia a oportunidade chegar, fazer bem feito. Já o meio-atacante Rafinha, que foi destaque no time do Audax, fala da sua campanha realizada no Campeonato Paulista A2 deste ano. A campanha foi boa, consegui adquirir muita experiência com o pessoal que estava lá e eu consegui fazer 9 gols, né? Consegui dar bastante assistência também e foi tudo um bom trabalho também do pessoal que estava lá me ajudando bastante. A diretoria anunciou que irá contratar mais jogadores somente depois da parada para a Copa das Confederações em julho. A Ponte Preta se encontra na 11ª posição neste momento no Campeonato Brasileiro. A equipe fará seu próximo jogo em casa contra o Botafogo do Rio de Janeiro amanhã. Jonathan Fusari para Antena 43. Vamos lá, continuando falando de esporte, a opinião, o debate e a bola no comentário de Lucas Badan. As contratações feitas pela diretoria da Macaca foram importantes para fortalecer a equipe, levando em conta que o Campeonato Brasileiro é muito longo e o time precisa ter peças de reposição para manter a qualidade durante o campeonato. No entanto,
A Ponte poderia ter contratado um jogador de nome para dar mais experiência ao time, pois o Ramírez não está dando conta do recado. O goleiro Daniel, que foi peça importante para o time do Mojimirim, vice-campeão paulista, chega para disputar vaga com goleiros de alto nível, como Edson Bastos e Roberto, que já estão na Ponte há várias temporadas. Enfim, foram muitas contratações, mas nada adiantou, pois em 4 jogos a Ponte Preta perdeu 2, empatou 1 e ganhou apenas 1. Por causa desses maus resultados, o técnico Guto Ferreira foi demitido. E agora o clube busca um novo treinador para o restante do campeonato. Você está ouvindo Antena 43. Só o barril de Heineken mantém o mesmo sabor e qualidade por 30 dias depois de aberto se conservado na geladeira. Tempo suficiente para reunir a galera do fim de semana e saborear uma Heineken gelada. Com o barril da Heineken você tem motivo de sobra para comemorar. Se a cerveja não for consumida todinha no dia, é só guardar e arrumar um novo motivo para reunir a galera novamente. Difícil mesmo vai ser a cerveja durar tanto sem ninguém beber. Heineken 5 litros. O único barril que você tira a cerveja como se fosse chopp. Faça a festa onde você estiver. Beba com moderação. Você está ouvindo Antena 43. Os meios políticos dessa semana bem movimentados, né? E a chegada do novo ministro ao Supremo Tribunal Federal gera grande expectativa. Novo ministro do Supremo toma posse no dia 26. O advogado Luiz Roberto Barroso deve tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, em 26 de junho deste mês. A definição da data ainda depende do aval do presidente da Casa, ministro Joaquim Barbosa. A quarta indicação da presidenta Dilma Rousseff para o Supremo foi confirmada na última terça-feira pelo Senado Federal. Barroso passou rapidamente pelo STF no final da tarde de quarta-feira para conversar com os ministros e conhecer seu futuro gabinete. Ele ficará com o acervo de seu antecessor, ministro Carlos Aires Brito, que se aposentou em novembro do ano passado ao completar 70 anos. A gente continua falando de política, agora mais exatamente sobre os partidos, e a situação parece estar cada vez pior para os planos do PSDB. Gabriela Delmont. Pesquisa mostra avaliação negativa dos governos tucanos. Pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi aponta que a população considera o governo FHC pior do que as administrações petistas em todos os aspectos. Na gestão da economia e da educação, no combate à corrupção e mesmo na luta contra a inflação. A despeito disso, Aécio está convencido de que não faz mais sentido esconder o ex-presidente do eleitor de 2014. O senador acredita que, neste momento, é válido agregar à sua imagem os feitos do governo Fernando Henrique Cardoso. A pesquisa divulgada no início dessa semana causou alvoroço no ninho dos tucanos. Falando de intenções do eleitorado para as eleições do ano que vem, a presidenta Dilma Rousseff aparece com larga vantagem à frente dos outros pré-candidatos como o próprio Aécio, Marina Silva e também Eduardo Campos. 20 graus em Campinas, não perca a hora. 8 horas e 22 minutos. Solidariedade segue as doações para a campanha do agasalho de 2013. Fique ligado aí e contribua você também. Em Campinas, a campanha do agasalho será feita em 23 postos de coleta e visa atender organizações, bolsões de pobreza e famílias atendidas pelo Programa de Segurança Alimentar Prato Cheio. Roupas, cobertores e calçados podem ser depositados em qualquer uma das caixas instaladas em 23 pontos da cidade, como padarias, shopping centers e na própria prefeitura. As doações seguem até o dia 30 de julho. Internacional, o mundo aqui no Antena 43. Exército Iemenita combate grupo da Al-Qaeda e deixa 10 mortos. O exército iemenita lançou uma grande ofensiva contra um grupo integrante da Al-Qaeda. A intenção da ação era expulsar o grupo terrorista das aldeias no sudeste do país. Um porta-voz militar afirmou que ao menos 10 pessoas foram mortas, entre elas um militar e outros 7 oficiais ficaram gravemente feridos. A ofensiva do exército iemenita destruiu estoques de armas, uniformes e explosivos usados em atentados. Os terroristas da Al-Qaeda começaram a se reunir em 2012 na região sudeste do Iêmen, após o enfraquecimento do poder central em 2011.
Em carta ao exército, o presidente iemenita elogiou as tropas pela vitória e declarou que o terrorismo deve ser combatido a qualquer sacrifício. Cidade e a Prefeitura de Campinas quer o fim da coleta de lixo porta a porta. A população deverá encaminhar o lixo residencial para contêineres, ao invés de ser recolhido em frente às casas pelo caminhão de coleta, como é feito tradicionalmente. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, o projeto tem como intenção modernizar o processo, nos moldes do que é feito na Europa. A mão de obra também ficaria mais barata. O secretário explicou que os caminhões fariam a coleta de uma só vez, diretamente nos contêineres. A licitação será aberta neste semestre e o serviço será implantado gradativamente a partir de 2014. Hoje, dia 7 de junho, essa sexta-feira, exatamente nesse dia é comemorado, é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Com a participação do entrevistado, o jornalista Luiz Carlos Azenha, da Rede Record, a reportagem é de Rosângela Santos. Historicamente, grandes debates dão em torno deste tema, que oportunamente é parte fundamental das relações de informação e diálogo social no Brasil e no mundo. Liberdade de expressão, liberdade para falar, para escrever, ouvir, transmitir pensamentos, sejam eles de ordem pessoal, de grupos ou ainda com o único objetivo de informar. Os tempos mudaram e, nesse sentido, grandes conquistas foram alcançadas para que cada vez mais esse direito seja respeitado. Se antes o direito à livre expressão era oprimido por regimes contrários a esse propósito, hoje novos meios e a democratização dos espaços consolidam essa nova era que as pessoas participam dos processos de informação. Sabemos que isto não é regra e ainda a concentração de poder e estrutura em algumas empresas de comunicação atrasa o processo de participação da massa como um todo. Mas em tempos de redes, as coisas também começam a mudar. Qualquer indivíduo conectado à internet pode estabelecer com liberdade a transmissão e o recebimento de informações de todas as partes do mundo. Uma das grandes ferramentas da web que possibilita a diversidade de opiniões online são os blogs. Temáticos ou não, eles têm ganhado grande destaque e protagonizado uma nova realidade. Em visita à PUC Campinas durante a Jornada de Jornalismo 2013, o jornalista Luiz Carlos Azenha, um dos blogueiros mais famosos do Brasil, falou sobre liberdade de expressão na internet. Não é que teve a minha liberdade violada, existem regras locais, e existem governos que são mais ou menos fechados em relação à informação que eles divulgam. Por exemplo, no Iraque eu tinha um mentor, vamos dizer assim. Além do meu motorista, tinha um cara que me acompanhava e as reportagens eram pré-aprovadas. Existiam reportagens que eles tinham interesse em divulgar e outras que não. Alguns assuntos que eles tinham interesse em divulgar e outros que não. Então você tem que, como correspondente, tem que se adaptar. Falar o que você quiser, em geral você pode falar o que você quiser. Porque existe no Brasil um monopólio em que meia dúzia de famílias controlam todos os meios de comunicação. As emissoras de TV e rádio, a tal ponto que uma só emissora, um grupo econômico, tem 50% dos estados do Brasil. É um absurdo, nenhum país do mundo tem essa concentração. Azenha é o autor do blog viomundo.com, que tem como objetivo pautar informações que normalmente não são veiculadas nos grandes grupos de comunicação. Além disso, o blog recebe conteúdo dos internautas que diariamente visitam a página. Ele acredita que o blog tem boa repercussão pela liberdade de interação que proporciona. A pauta dele é uma pauta que tem essa visão, a pauta de ser o que não sai nos outros meios, mesmo que eu não concorde com aquela informação. Então, às vezes é uma coisa crítica, o blog é crítico, em geral. Então, por exemplo, agora vai ter uma rodada de leilão de petróleo no Brasil, em que o Brasil fica com 10, 15% só do petróleo e os outros 85% vão ficar para as multinacionais. Tem muita gente criticando isso.
Só que não sai nos jornais. Você pega o Estadão, a Folha, ninguém está dando nada, o Globo, porque eles são a favor dos leilões. Porque os grandes patrocinadores deles, alguns são a Petrobras, são as multinacionais do petróleo, Chevron. Então, é como se baixasse um silêncio sobre esse tema. O blog se propõe a romper esse silêncio em áreas que são de interesse público, muito importante. O jornalista acredita que existe uma crise na mídia que é refletida na universidade. Para eles, professores não estão capacitados para essa nova inclusão na era digital. O importante é a honestidade entre jornalista e leitor. Você tem que se colocar na matéria. Tem que dizer, eu fui lá ao Planalto para fazer tal entrevista. Você tem que participar da matéria. O leitor tem que saber que você existe como um ser humano, lá com as suas opiniões, no meio da matéria. Mistura essa. É um tipo de linguagem que a internet permite, a blogosfera permite. Críticos, ácido, humor, tem que ser mordaz, tem que ser irônico. Isso é um tipo de linguagem que, infelizmente, hoje ainda, a academia, as universidades não trouxeram quem faz para ensinar os alunos. No Brasil, existe um grande esforço por parte do governo para a ampliação da acessibilidade da internet. Os jornalistas sempre terão que se deparar com linhas editoriais, conflitos pessoais, censura, mas o importante é manter viva a vontade de informar. Aí para você então a nossa reportagem especial deste 7 de junho e com a produção dos alunos do 2º ano do curso de jornalismo da PUC Campinas e a orientação do professor Luiz Roberto Saviani, o seu jornal Antena 43 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, boa noite e até a próxima edição. Antena 43.